lá, o Congresso Nacional comemorou os 200 anos da nossa independência. Um país continental que olha para o futuro sem esquecer o passado. Uma história de luta. Com a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, símbolo máximo da nossa redemocratização, a nossa história deu uma guinada definitiva no sentido da liberdade e da democracia. Nestes 200 anos, a nação tem exercido uma invejável capacidade de aprendizagem no seu processo de amadurecimento, constituindo obra de edificação contínua e de evolução permanente. Que para sempre viva o Brasil, que para sempre viva a fraternal amizade entre o Brasil e Portugal. O Congresso recebeu o presidente de Portugal e o então presidente do Supremo Tribunal Federal para festejar a data. Começamos pelo legado de 7 de setembro de 1822. De uma história de dominação e de uma condição de dependência, passamos ao patamar de igualdade e de respeito em relação às demais nações soberanas. E ganhamos identidade própria e relevante. Passamos a decidir, enquanto povo brasileiro, como governar nosso país de modo autônomo, sem interferência externa. Democracia, nesses 200 anos, a maior conquista que nós tivemos. A ela não cabe reversão. Outros brasileiros que nos antecederam entregaram seu sangue e a sua vida para isso. Somos um país com sede de futuro. Temos a maior biodiversidade do mundo e a maior sociodiversidade do planeta. No dizer, presidente Sarney, de Darcy Ribeiro, esta sociodiversidade branca, ameríndia, indígena, é o maior patrimônio que nós temos. Nestes 200 anos, a nação tem exercido uma invejável capacidade de aprendizagem no seu processo de amadurecimento, constituindo obra de edificação contínua e de evolução permanente. Nessa aventura histórica, a nação enfrentou e superou graves adversidades, consolidando-se 200 anos depois como um país democrático, um país fraterno, com sólidas instituições democráticas e harmoniosas. 1822 a 1988. Da independência à Constituição Cidadã. Senhoras e senhores, e falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade. O bicentenário do país assistiu a uma caminhada constante do povo brasileiro na direção de uma verdadeira era dos direitos, na feliz expressão do jurista Norberto Bobbio, com a busca pela concretização de ideias de emancipação política, direitos civis e políticos, direitos sociais, direitos coletivos, culminando com a Constituição de 1988, como grande marco da estabilidade e progresso da democracia brasileira. Com a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, símbolo máximo da nossa redemocratização, a nossa história deu uma guinada definitiva no sentido da liberdade e da democracia. E não foi um rompimento pacífico. Mais do que o grito de independência, houve conflitos armados e mortes. Como a Revolução Pernambucana de 1817, também conhecida como a Revolução dos Padres. Até mesmo um governo provisório foi criado, mas chegou ao fim no mesmo ano. Pernambuco também abrigou a Confederação do Equador, movimento republicano e separatista, em 1824. O movimento revolucionário foi sufocado meses depois. Entre as revoltas de caráter popular estão a cabanagem no Pará, entre 1835 e 1840, e a balaiada no Maranhão, entre 1838 e 1841. Mas a independência
não é o ponto de partida, nem a linha de chegada da mudança social. Marca o reconhecimento da luta popular como prioritária ao Estado e à sociedade. Com a conquista da liberdade, sucessivos movimentos de aprimoramento político-institucional foram realizados. Da monarquia à atual estabilização do regime republicano, constituído no Estado democrático de direito. A sociedade rebelada, já em 1817, fundou, na província de Pernambuco, novamente em nosso Nordeste, uma república independente e livre, que teve 59 dias de existência e estendeu um ciclo revolucionário até 1824. Foi a sociedade baiana, liderada por Maria Quitéria, que consolidou a nossa independência. Foi a sociedade, com as foices e machados de vaqueiros, indígenas e escravos, que empurrou as nossas fronteiras na Batalha de Genipapo, no Piauí, criando uma das maiores geografias da Terra. O Estado capitulou na Batalha do Acre e no contestado Amapaense. A sociedade a retomou com a liderança de Plácido de Castro e Francisco Xavier da Veiga Cabral. O contexto do processo de emancipação foi constituído de revoluções e embates envolvendo homens brancos, negros, índios e mulheres, nos mais diversos segmentos e estratos da sociedade humana, que naquela altura empurraram a história para frente. A lição que aprendemos deste ponto de inflexão da nossa história é que o legado da emancipação decorre de um processo coletivo. A independência forjou um novo país multicultural, socialmente assimétrico e de dimensões absolutamente impressionantes. Proclamada a independência, no 7 de setembro, a gente vai ter a continuidade desse processo de independência que vai se encerrar oficialmente só lá em 1825, quando você vai ter a assinatura de um tratado entre Brasil e Portugal, e Portugal reconhece a independência brasileira. Nesse meio tempo, você vai ter vários conflitos internos, você vai ter uma guerra de independência, né? A gente tem essa mitologia que foi um processo pacífico, na verdade não foi. Na verdade, você teve vários mortos, você teve centenas e talvez até milhares de mortos. A estimativa chega até 3 mil, talvez um pouco mais que isso. A independência é também um movimento popular. E mais do que movimento popular, um acontecimento que envolve pessoas simples do povo, que envolve mulheres, enfim, esses setores que tradicionalmente foram silenciados na história do Brasil, certamente começam a ter voz agora. Vocês viram aí o historiador lembrando as mulheres na independência do Brasil. É a nossa história sendo revisitada com outros personagens. A independência foi Urana Venário, uma jovem com apenas 13 anos de idade, que em 1822 escreveu Lamentos de uma Baiana contra as tropas coloniais. A independência foi Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, única mulher a participar da Inconfidência Mineira. A independência foi a negra Maria Filipa de Oliveira, que junto a outras mulheres expulsou as tropas coloniais da ilha de Itaparica, na Bahia, organizando a reação que resultou no 2 de julho e na consolidação da independência. A independência foi, sobretudo, Ana Maria José Lins, que mesmo viúva, liderou tropas rebeldes nas Alagoas na Revolução Pernambucana, proclamando a independência. E vamos para a linha do tempo, para entender o passo a passo da independência. Dom Pedro veio para o Brasil com 9 anos de idade, acompanhando o pai, Dom João, príncipe regente de Portugal, que, para escapar da invasão de Napoleão, transfere a sede do Estado português para a colônia, onde chega em 1808 com entre 10 a 15 mil pessoas. Em 16 de dezembro de 1815, Dom João eleva o Brasil a reino. O príncipe torna-se rei e a aclamação de Dom João VI é celebrada no Rio de Janeiro em 1818.
Em agosto de 1820, a Revolução do Porto exige o retorno do rei a Portugal, uma constituição e a recolonização do Brasil. Para se manter como rei de Portugal, Dom João VI volta a Lisboa em abril de 1821, deixando Dom Pedro como regente do Brasil. Em setembro e outubro de 1821, as Cortes de Lisboa emitem decretos demandando o regresso do príncipe regente. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro declara que vai ficar no Brasil. Em junho, ele convoca uma Assembleia Constituinte para o Reino do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclama a independência e, meses depois, é coroado o primeiro imperador do Brasil. Mas não bastava ser independente de Portugal, era preciso, dali para frente, criar uma identidade, como explica o historiador. As pessoas se identificavam com a sua província, com o seu local de origem, onde moravam. Ou seja, o indivíduo se denominava ou se identificava como paulista, mineiro, fluminense, baiano, pernambucano, paraense. Mas não havia essa noção do todo. O que nós éramos? Brasileiros? Brasilienses? Brasilianos? Enfim, até isso vai ter que ser construído a partir de 1822. O professor ainda vai nos ajudar a entender o processo histórico da independência, mas agora a relação entre Brasil e Portugal. No comércio, saldo positivo para o Brasil no ano passado. Exportamos 2,65 bilhões de dólares para Portugal e importamos 857 milhões de dólares, um superávit de 1,79 bilhão de dólares. Enquanto o Brasil compra alimentos, veículos e materiais de transporte, Portugal recebe soja, combustíveis minerais, madeira. Eu gostaria, nesse momento, de sublinhar a relevância dos laços de amizade fraterna que temos com Portugal. O bicentenário da independência comemora o evento da ruptura com a antiga metrópole. Com o passar dos anos, no entanto, a República Portuguesa se tornou uma parceira importante do Brasil, não só na estratégia, como também nas múltiplas relações comerciais, de investimentos, de acordos de cooperação entre nossas nações. Ao contrário do que se poderia imaginar, a independência marcou o início de uma história de proximidade e afinidade entre Brasil e Portugal. As duas nações compartilham valores culturais e morais. No plano internacional, as comemorações do bicentenário da independência nos dois lados do Atlântico representa, presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o que de melhor há entre essa união do Brasil com Portugal. O sentimento recíproco de admiração. As comemorações do bicentenário da independência reafirmam o compromisso das duas nações com os elevados valores da democracia e da liberdade. Nós, brasileiros, no alto da presidência do Congresso Nacional, também manifestamos o nosso profundo agradecimento à Vossa Excelência, Presidente da República de Portugal, a todo o povo português, ao seu país, nossa pátria-mãe, pelos laços de fraternidade que nos unem. Para além da língua, esta fraternidade verdadeira, hoje celebrada nesse bicentenário da independência do Brasil. E sobre a relação entre os dois países, o presidente de Portugal lembrou dos brasileiros que estão lá e dos portugueses que aqui estão. Agradeço-vos a pujança do vosso povo irmão, espalhado por todos os continentes, e agora invadindo Portugal com o seu abraço, o seu afeto, o seu labor, a sua visão de ordem e progresso em liberdade e tolerância. Para esses irmãos brasileiros lá chegados, vai o carinho forte e permanente do povo português. Agradeço-vos a vossa fraternal acolhida a milhares e milhares de portugueses neste último século, oferecendo um segundo lar
àqueles que para trás deixavam pobrezas económicas e sociais ou perseguições cívicas e políticas. Para esses compatriotas aqui chegados, vai a solidariedade comovida do demais povo português. E o papel do Congresso para assegurar a liberdade conquistada lá em 1822? Essa história também está sendo contada. Ao longo desses 200 anos de independência do Brasil e de Portugal, o que aconteceu no Congresso Nacional, o que aconteceu na Câmara, o que aconteceu no Senado, quais foram as conquistas sociais, que direitos a sociedade conquistou se manifestando para que os deputados se pronunciassem, para que os senadores se pronunciassem. Essa exposição fica aberta no Salão Negro do Palácio do Congresso Nacional até o dia 1º de dezembro. E voltamos para a história 2 séculos atrás. A economia, como sempre, fazendo a diferença. Aqui se instalando, a corte portuguesa, o Estado português altera de forma radical a própria fisionomia da colônia. Para começo de conversa, a primeira grande decisão tomada por Dom João, que era o príncipe regente, ao aportar na Bahia, antes mesmo de chegar ao Rio de Janeiro, que seria a capital do novo Império Português, assinou um decreto abrindo os portos do Brasil ao comércio internacional. Isso, na prática, significa que a colônia desaparece. E sem costuras políticas feitas por Dom Pedro I, o brado da independência não faria eco. Acompanhe. No dia 7 de setembro de 1822, ele está na província de São Paulo. Ele articulava com a província do Rio de Janeiro, com a província de Minas Gerais e com a província de São Paulo, para que o rompimento definitivo com a metrópole pudesse ser feito sem maiores atropelos e, principalmente, sem que houvesse ruptura com as estruturas herdadas do período colonial, sobretudo a escravidão. E o Brasil de hoje, que não admite retrocessos. A precariedade social não é só um problema de quem vive essa realidade. É um problema do Estado, é um problema da sociedade, é um problema de todos nós. A permanência desses problemas no nosso cotidiano reforça a importância de medidas que viabilizem o desenvolvimento econômico e social do país mais do que nunca. É fundamental que tenhamos um projeto nacional que possibilite um efetivo desenvolvimento social e econômico. Um projeto que conduza a um aproveitamento planejado, racional, sustentável das riquezas e dos potenciais do país. Um projeto que culmine na verdadeira melhoria das condições de vida da população brasileira. Igualmente, é fundamental que esse projeto siga e aprofunde os princípios republicanos e democráticos dos quais nós não podemos nos afastar. Os nossos próximos 200 anos e o papel do Congresso. Em homenagem a esses patriotas, a essa história, devemos fazer melhor os 200 anos que virão. Alguns pessimistas podem argumentar que perdemos o caminho, que na atualidade perdemos o caminho que nos foi outorgado pelos nossos pais fundadores da nação. Ora, o amor é ilógico. O amor é Cabral, em 1500, a navegar pelo desconhecido. O amor é Lima Barreto, é Machado de Assis, é Marielle Franco, a África presente em nós. O amor e o Brasil é Ailton Krenak, é Bruno Pereira, é o povo Marubo, o Ayampi, Caiapó e tantos outros.
nossos povos originários. É devido a estes, e é homenagem destes, que temos a obrigação moral de ter fé e esperança neste país. Uma radiografia das condições econômicas, políticas e sociais aponta um quadro ainda precário no Brasil, exigindo de todos esforços para uma melhora significativa do Estado brasileiro. Diante disso, precisamos analisar o que falhou e, mais importante, o que podemos fazer para mudar esse cenário. E trata-se de um compromisso inalienável do Congresso Nacional, o de promover transformações cruciais para desatarmos os nós estruturais de nossa sociedade e de nossa nação. O ânimo que emana o 7 de setembro deve inspirar nosso trabalho de maneira permanente. E se a língua é a nossa pátria, temos aí Carlos Drummond de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Cazuza. Agradeço-vos os mais de 220 milhões de falantes e de cantantes de uma língua ainda mais universal pelo gênio de autores e cantores brasileiros. Desde 22 escritores como Mário Andrade, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Cecília Meireles, Mário Quintana, Monteiro Lobato, Lígia Fagundes Teles, e músicos como Heitor Villa-Lobos, Chiquinho Gonzaga, Ari Barroso, Cartola, Luís Gonzaga, João Rubinato, Dorival Caymmi, Tom Jobim, Baden-Powell, Elis Regina ou Cazuza, só para evocar alguns dos muitos que já nos deixaram. E que vêm os outros 200 anos. O Brasil tem sede de futuro, e onde cresce a desavença, cresce o amor para construir a unidade dessa nação e encontrar a sua salvação. Que os 200 anos que virão, nós possamos honrar os 200 anos que já foram e as gerações pátrias que aqui nessa terra estarão. Um Brasil independente pressupõe uma magistratura independente e um regime político em que todos os cidadãos gozem de igualdade de chances, usufruam de todas as liberdades constitucionais e os poderes se restringam o seu exercício em nome do povo e para o povo brasileiro. Sigamos as palavras de José Bonifácio, o patriarca da independência. Como escreveu no seu livro Projetos para o Brasil, busquemos a ação política, causa mais nobre e santa que pode animar corações generosos e humanos. Honremos, enfim, a coragem, o patriotismo e o espírito cívico que moveram Dom Pedro I a proferir o célebre grito do Ipiranga. É o que desejo para o nosso país para os próximos anos. Que para sempre viva o Brasil, que para sempre viva a fraternal amizade entre o Brasil e Portugal, que para sempre viva a projeção no mundo da nossa mais vasta comunidade de fala, de língua, que no Brasil tem o esteio mais forte, o pilar mais incansável, a mais eterna juventude, o mais perfeito futuro. Obrigado, Brasil. De colonizador e colonizado, para duas nações irmãs com sede de futuro. O Em Discussão fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo programa.